Aí, falta de prática é o problema. Agora tá bom. É isso. Nossa, que estresse. De dúvida, né? Ô, Cléo, como está o meu som? Você pode aumentar um pouquinho, eu acho. Ah, Eu não sei onde faz isso, no seu telefone? deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou usar o fone. Vamos ver se Tá. melhora. Enquanto isso, eu vou dizendo oi pro povo que entrou. Tá? Oi, Alexandre, tudo bom? Oi, Priscila. Ixi, que bom. O som tá bom? Ô, Cléo, A Priscila falou que o som tá bom, o meu som está Matheus. bom? Tá sim. Ah, tá bom? Melhorou? Ah, tá Tá ótimo, então. jóia. Uhum. Tá vendo? E... Como é que você não tá numa biblioteca? Todo mundo tem que estar numa Ah, biblioteca. porque eu estou em casa. Os livros que eu vou... Pois é, os livros que eu vou mostrar estão aqui do meu lado. Tá Ah, aqui do tá meu bom. ladinho. Eu trouxe todos aqui para casa. E hoje não fiz do estúdio, não. Achei melhor Ah, fazer aqui de casa. eu também estou em A casa. minha Agora tenho minha biblioteca está lá. biblioteca em casa. Mas a minha biblioteca maior mesmo fica lá no estúdio. Ah, Tá? então tá bom, E, então. Então, peraí, falta uns ok. minutinhos, deixa o povo entrar, né? Ok. Aí você tá É, usando coisa de ouvido. melhorou quando. Deixa eu tirar, porque parece que melhorou quando eu coloquei, né? Não, Veja não, aí. não. Diz que tá E agora, bom. como tá o som? Baixou? Ficou Pra mim ruim? tá igual. Mais um aqui. Então, eu Cléo, sempre colecionei como tá o som? trocentos livros. Tá bom? Cléo, por favor, como tá o meu som? Sem... Peraí, alguém tá pedindo para eu aumentar o meu som. O meu tá no máximo, gente. Põe o Pessoal, seu, põe o trem. o trem. Põe o trem no ouvido. É. Oi, Décio, tudo bom? Joia. Joia, joia. Então, você sabia, não sei se você é assim, mas eu aprendi a ler com 3 anos e mamãe me leu antes de eu saber ler, né? E daí eu fui colecionando livros minha vida inteira. Quando eu me mudei para os Estados Unidos em 1997, eu tinha tanto livro, que eu tinha, assim, eu doei para a USP, para o Museu da Imagem e do Uau. Som, um livro de arte que eu tinha para o MAN, e ainda tinha trocentos de livro em inglês que eu lia, né? E trouxe para os Estados Unidos, não trouxe nada de livro. Eu trouxe um tapete e 2 malas, né? E meu filho, na época, de Tapete 5 mágico. anos. Pois é, o tapete quem me deu foi o Rodrigo Monteiro Lobato, de casamento. Ah, tá. Ele é seu primo, né? Primo tio, né? Primo, mas era mais Ah, velho, o dava Rodrigo. para dizer que era tio, né? E de Ah, lá tá. para Uhum. cá, cada vez que eu junto um tanto de livro, eu dou para a biblioteca. Tá. Né? O Rodrigo é pai Do Ricardo. do Ricardo. Aham. Tem uma história interessante no Pica-Pau Amarelo. O Ah, Rodriguinho vai ao Pica-Pau, né? O seu tio, o Lobato, põe ele no Pica-Pau. põe quem no E Pica-Pau? o seu tio, Peraí, o Rodrigo. Rodrigo. É. E aí ele faz umas macaquices lá, ele era pequenininho. Ele faz umas macaquices lá e tudo lá no sítio, todos acham muito engraçado. Eu cheguei a perguntar para o seu primo, me Ricardo? esqueci o nome, Ricardo, se ele sabia que macaquice é essa que o pai dele fazia e tudo, né? Isso Mas ele não, no vídeo, no programa de televisão ou no livro? no livro, no Pica-Pau Amarelo.
Porque no Pica-Pau Amarelo, diversas crianças chegam no Pica-Pau Amarelo, né? E que ano Vão, foi vão escrito o visitar. Pica-Pau Amarelo? Ah, não, é nos anos 30, não me lembro exatamente o ano de Rodrigo cabeça. nasceu em 42. Não acho que era Rodrigo, É, o não. Rodriguinho? Que era o É. Rodriguinho? Ah, então devia ser outro, então, né? Mamãe nasceu em 1930, mas Rodrigo nasceu O 12 anos Pica-Pau depois. Amarelo, de que Pois ano é, que é? Ah, eu teria que abrir os meus arquivos aqui, mas não vai dar agora. pois é. O Pica-Pau foi Mas ilustrado pelo Rodolfo. O Pica-Pau é de 39, então não é ele. então não é ele, não. Mas então, Então, Magno, vamos começar? vamos lá. Eu sou uma mulher pontual. Oi, baixinho, tudo bom? Meu amigo lá de São Paulo. Joia! Tudo bom? Gente, oh meu Deus do céu, peraí, sou eu aqui, de novo fazendo. Pronto, voltei. Gente, a live de hoje eu sou entrevistadora. Eu sou Cléo Monteiro Lobato, bisneta de Monteiro Lobato. Vocês todos me seguem no Instagram, prazer ver vocês aqui. E eu estou entrevistando hoje Magno da Silveira, que montou uma exposição anos atrás sobre ilustradores de Lobato. E vocês já estão sabendo que a minha paixão é visual, né? Além de gostar de ler, artes é a minha praia. Ixi, olha só! Esse é o catálogo? Sim, é o catálogo da exposição. Eu Ele acho está que o disponível Álvaro no, está ele está disponível. disponível no Isso. Isso. Que Eu, legal! eu quero te mandar um também, claro. Me manda, por favor. Depois eu te mando. Deixa eu falar do Magno aqui. Ele é um designer, diretor de criação do Magno Studio, apaixonado por livros, estudou obra infantil de Monteiro Lobato e dos seus ilustradores, tá? Ele fez desenho na Fundação Mineira de Artes e artes plásticas na Fundação Escola Guinar, ambos em BH. E design gráfico na Universidade Paulista, em São José dos Campos. E ele desenvolve projetos gráficos desde 1989. Os seus trabalhos foram expostos na mostra seletiva da Sexta Bienal de Design Gráfico e várias outras exposições. Um monte de exposição, gente. Magda, um monte de exposição, um monte de prêmio. Mas, para mim, o melhor é a exposição dos ilustradores de Lobato, né? E hoje nós vamos falar sobre a gênese e a história e a genética do livro Reinações de Narizinho, que completa 100 anos em dezembro desse ano. E foi um marco na literatura nacional em questão de tudo, de identidade visual. E o Magno vai contar tudo pra gente. Olha só. Olha que minha segunda carreira vai ser de apresentadora, né, Magno? É. Então, vamos lá. Vamos começar na motivação de Monteiro Lobato para escrever um livro infantil em 1920? Porque até então ele não tinha escrito nada para criança, né? Não tinha. Ele tinha escrito em Europeus, né, em 18, que foi o grande sucesso dele. Em 1920, quando ele estreou com A Menina do Narizinho Arrebitado, ele já era bastante conhecido, né? Ele já era famoso e tudo. Ele Mas famoso como cronista, artigos de jornais. Sim, já famoso pelo Jeca Tatu, ele já tinha escrito sobre... já era polêmico. Sim. E em 1900, mas olha só, em 1916, portanto, antes da fama dele, né? Ele escreve ao Rangel, e ele estava morando na Fazenda Buquira, né? Ele escreve ao Rangel dizendo que anda com várias ideias na cabeça. E uma delas é reescrever as velhas fábulas. Reescrever numa linguagem mais acessível e tudo, porque as fábulas que eram traduzidas para o português, as fábulas tradicionais de Esopo, La Fontaine e tudo, elas eram traduzidas num português muito difícil, sabe? Que não era acessível para criança. Ele comparava essa linguagem, esse português, como moitas de amora do mato, espinhentas e impenetráveis. Então, ele fala... mesmo? Então, ele fala de reescrever, né, numa linguagem acessível. E ele fala assim, que é que nossas crianças podem ler hoje? Não vejo nada.
É de tal pobreza e tão besta a nossa literatura infantil que nada acho para a iniciação de meus filhos. E Então, ele já tinha três, né? Ele já tinha a vovó Marta, sim, e Edgar e Guilherme. os três, né? E É, o último, a última, né? Ruth. Quem é a Ruth. Então, ele, ele era incomodado com isso, né? Com a pobreza da nossa literatura infantil. Então, isso certamente foi um dos motivos, né, para ele iniciar os filhos dele. E tem também um outro caso muito interessante, que é o caso do peixinho que morreu afogado. Esse caso era o seguinte: o Lobato jogava muito xadrez, né? E uma vez ele jogando xadrez com um amigo, o amigo dele contou uma história que havia lido sobre um peixinho uma história curiosa de um peixinho que viveu muito tempo fora d'água e quando ele voltou para a água ele morreu afogado porque, porque ele se esqueceu de como era nadar. E Então o respirar, né? Lobato ele morreu afogado. E então o Lobato diz que esta historinha ficou incomodando ele, sabe? Que ele ficou com essa historinha na cabeça. E que então ele chegou em casa e de madrugada ele escreveu a história que chamava História do Peixinho que Morreu Afogado. Então, ele falou que publicou em alguma imprensa da época, mas todos os lobatólogos, todos os pesquisadores de Lobato andam à cata dessa publicação. Ninguém nunca encontrou essa publicação, sabe? Seria assim super achado, porque é realmente o primeiro escrito do Lobato Eu sobre só aquilo ouvi que falar, poderia, nunca vi também. então, aquilo que poderia vir a ser o príncipe escamado, né, das Aham. reinações de Narizinho. Então, essas coisas nos levam a pensar que foram alguns motivos, né, para o Lobato se aventurar na literatura infantil, né? Então ele já estava com vontade de fazer, né? Já E estava com aí, vontade de fazer. como E, é que aconteceu? bem, e aí ele escreveu o primeiro, em 1920, A Menina do Narizinho Arrebitado, este que você mostrou, né? Aham. É, E este aqui, você tem o original. sim, esse aqui é o de 1920. Nossa! Então, é um livro de grande formato, né? É um álbum. Desculpem eu não tirar do plástico, mas é porque eu tenho aqui a, a versão facsimilar, né? Que foi lançada em 82, e ela é muito bem feita. É uma coisa que o Zé Mindlin, né? Nosso grande Zé Mindlin, nos proporcionou, essa edição facsimilar da Menina do Narizinho Arrebitado. Então, bem, o grande formato, capa dura, coisas que não se usava assim para literatura infantil, né? Aham. Olha aqui a Além disso, página ilustrações a cores, né? a cores, né? E uma coisa interessante também que o Lobato Lobato não era bobo nem nada, né? Ele tinha um tino comercial, né? Quem ilustrou esse livro foi o Voltolino. O Voltolino foi um grande ilustrador que nasceu no final do século XIX. Ele já, nesta época, em 1920, o Voltolino já era muito conhecido. Ele atuava na imprensa, muito atuante na imprensa, como caricaturista, ilustrador. Inclusive, para a colônia italiana, ele ilustrava um jornal que chamava Il Pasquino Coloniale. E ele era muito reconhecido. Então, o Lobato chama o Voltolino para ilustrar Menino do Narizinho Arrebitado, e como ele não é bobo nem nada, ele coloca aqui na página de rosto, né, a informação. Fica ao contrário, né? Fica ao Fica contrário. espelhado, né? Então, o Lobato escreve aqui: livros de Do figuras por Monteiro triângulo. Lobato, com desenhos de Voltolino. Então, olha, ele já dá uma capitalizada aqui na fama do Voltolino, né? Pois é. Então, e esta aqui, então, é a primeira imagem que nós temos da Turma do Sítio, né? É É a mesmo. A abertura. coitada da Dona Benta tem 200 anos de idade. 200 anos. E aqui
a famosíssima Emília, a primeira imagem da Emília. O Voltolino ilustra tal como o Lobato a descreve, né? O Lobato a descreve assim, que ela nasceu feia, né? Como uma bruxa e Monstrinho. tal. Um monstrinho. Então, a Renações, a Menina do Narizinho Arrebitado foi um sucesso. O escritor Menotti Del Picchia faz uma resenha no jornal e o aconselha o livro como o álbum, né? Como presente de Natal. Olha Então só. dá muito certo, né? O Lobato, ele ficou empolgado com a história e com Aham. essa coisa de livro infantil, né? E vocês veem que uma coisa que eu queria ressaltar, vocês veem que a Menina do Narizinho Arrebitado, fininho, né? Pouco Fininho. mais de 40 páginas. Aí o que o Lobato fez? Ele percebeu que daria para continuar, estender aquela história, né? Então, depois em janeiro de 1921, ou seja, um mês depois, né, da Um Menina do mês Narizinho depois, porque Arrebitado. o original é em É, dezembro, né? Um mês é. depois já lança Então, um outro? mês depois, não. O Lobato publica aqui, na Revista do Brasil. Ah, O Lobato, em 1921, o Lobato ele já havia comprado a Revista do Brasil, né? Depois que ele aham. vendeu a Fazenda em 1917, ele compra a Revista do Brasil. E ele publica aqui capítulos que, infelizmente, eu não marquei aqui a página, vocês desculpem, mas enfim, são 2 capítulos que ele publica aqui na sequência, em 2 números da Revista do Brasil. Ele publica 2 capítulos que não estão na Menina do Narizinho Arrebitado, sabe? São continuação, que são os capítulos O Enterro da Formiga e As Jabuticabas. As E jabuticabas ele, eu é, conheço. O Enterro da Formiga, não. é. Então, ele publica esses 2 capítulos. A Silza Carla Binotto, ela tem uma observação muito interessante, porque é uma grande estudiosa do Lobato, e ela tem uma observação interessante o seguinte, ela diz que o Lobato, provavelmente, ele experimentava diversos públicos leitores, sabe? Tem Veja, cara, né? a revista do Brasil era uma revista para a intelectualidade, né, Uhum. não para crianças. É a leitura de gente grande, né? E o Lobato publica ali as histórias de Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. Então, ele experimenta a aceitação num público diferente, né? E vai experimentando isso. Ele vai sempre reescrevendo até o final, até nas obras completas, em 1946, ele vai reescrevendo. E E, depois. Magno, Ah, peraí, você ia falar para mim da importância da tia Anastácia, da dona sim, Benta, da Emília. sim. Inclusive, Ah, vocês notaram que a Narizinho é loira na capa? Que coisa mais estranha. A menina Jambo, né, é loira. muito bem observado, né, Cléo? E você vê também, essa dona Benta, ela não parece uma velhinha assim, francesa ou inglesa? Não, não, não parece? Além de parecer ter 200 anos. Além de parecer ter. Então, é uma influência, isso que você observou sobre O a narizinho cabelo loira e tudo, é uma influência europeia, né? É muito é, né? francês, é muita influência francesa na época, né? Inclusive, o Voltolino, nas ilustrações do Miolo, tem muita influência de Art Nouveau, influência das ilustrações francesas, né? Do movimento Art Nouveau francês. Então, o De Lobato ainda não tinha conseguido Porque a gente sempre fala de Lobato como extremamente nacionalista, a favor de uma literatura autóctone, né? Baseada em Sim. elementos nacionais brasileiros, né? Uhum, E uhum. ainda não estava com isso completo na cabeça, pelo visto. Pois é, curioso, né? Porque a história é muito brasileira, né? É, A navezinho vai até o Ribeirão, as árvores, as mexericas do pomar, a história é muito brasileira. Mas o Voltolino, a ilustração é calcada numa iconografia,
uma referência visual Oh, ainda francesa, né? Ah, eu não sei, a construção dessa referência visual brasileira, olha, até hoje, eu não sei, até hoje a gente carece disso, viu? interessante, né? Mas é Né? interessante pensar Muito, nisso. E a muito interessante. importância da tia Anastácia, da Dona Benta e da Emília, da Narizinha? Então, então, a, a tia Anastácia, eu acho que o Lobato reserva para a tia Anastácia um espaço tão telúrico, sabe, tão lúdico também, porque ele conta assim, tem uma passagem da Menina Narizinho Arrebitado, ele conta que ele vai descrevendo o sítio, aí passa pelo pomar, e vai até o riacho, né? Que tem Uhum. águas mexeriqueiras. Eu acho lindo ele falar isso, de águas mexeriqueiras. É. E ali, Narizinho deita e ela dorme. E ela compara as pedras Uhum. de limo que estão no fundo do riacho com a tia Anastácia, sabe? Então ela fala assim, as tias Anastácias dela ali do riacho. Né? Então ela dorme ali. Ou seja, é como se ela estivesse dormindo embalada pela tia Anastácia. Né? Olha E isso é só, lindo, né? É lindo isso. eu É, me ative ao som, as águas mexeriqueiras, borbulhantes, aquilo sempre me levou à minha imaginação, sabe? sim. Uhum. É E, linda mas, essa parte, né? mas É tão adormecer embalada poético. pela tia Anastácia é lindo mesmo. É, porque ela compara as pedras negras do Compara, riacho, eu achei né? que era Negras de limo. lisinho, É, gostoso. ela compara a tia Anastácia. Então você imagina, ela sente a segurança daquelas pedras, né? Ou seja, Aham, pedra é algo sólido, né? Que nos olha transmite só, solidez e pode permanência. ser. Isso associado às águas mexeriqueiras do riacho, ela adormece ali na maior paz, né? É, E e, uma e, pergunta, era comum naquela época ter livros em que todos os personagens eram importantes, eram femininos? olha, eu não saberia te dizer em profundidade. O que eu É muito interessante, né? O sítio não tem homem, né? Não tem Não. pai, não tem avô. Não tem O que eu, marido, não não tem tem pai, não marido. tem avô, não tem marido, tem É, primo. é. E olha, O que eu, então, o que eu posso te dizer é que o Lobato, com a Menina do Narizinho Arrebitado, ele estreia uma linguagem para a criança que fala no mesmo nível da criança, sabe? Uma linguagem horizontal. aham. Porque a literatura, os livros que se pretendiam infantis, né, anteriores, eles falam muito de cima para baixo, eles falam aquilo que os pais querem falar, eles falam aquilo que a Hum, escola precisa falar. Então é sempre assim, aquela coisa de educar a criança, educar no sentido de ser é. obediente, fazer isso e aquilo, e nunca se colocar ao nível da criança. O Lobato estreia isso, é por isso que o Eu Narizinho estava faz tanto relendo sucesso. essa semana e quando a Narizinho perde a paciência com a dona Carochinha e chama ela de velha coroca é a sua É, avó, entendeu? Perde a é, paciência, é, porque a dona Carochinha ofendeu a dona Benta e a tia Anastácia. Eu fiquei Uhum. horrorizada. Eu falei, nossa, se meu filho agisse assim. E Então, olha que hoje em dia a gente é muito mais permissivo, né? Então eu fiquei pois pensando, é, naquele tempo, ninguém agia daquele jeito do livro, não. Criança não era assim, não. pois é, o Lobato permitia isso, né? Essa rebeldia infantil, né? É, Então, fiquei chocada com a. Eu falei, nossa a senhora, Emília, a Emília vivia mostrando língua, né? Para os outros, vivia até mostrando para língua. cientista ela mostra língua, Pois é, né? vivia. Imagina você sendo criança lendo aquilo, né? É. Mas então, voltando aqui na linha do tempo, né? Aham. O, então o Lobato publica Menino do Narizinho Arrebitado, que faz muito sucesso, presente de Natal. Ele publica mais 2 capítulos na Revista do Brasil, 2 capítulos inéditos. E aí, em 1921, ele faz isso, olha, pequenininho, formato escolar, olha, É, menor que um palmo. Formato escolar, papel baratinho, isso mais ou menos o que nós chamamos hoje de papel jornal.
Uhum. ilustrado preto e branco, as mesmas ilustrações do Voltolino, só que tudo em preto e branco. Enfim, uma edição barata e popular. Aqui ele incorpora os capítulos da Menina do Narizinho Arrebitado, mais os capítulos que ele publicou na Revista do Brasil. Então aqui já tem mais páginas e tudo. Qual é o grande barato desse livro? O que o Lobato revolucionou também nesse livro, que se chama Narizinho Arrebitado. Não é mais a Menina do Narizinho, esse que se chama Narizinho Arrebitado. O Lobato mandou imprimir 50.500 exemplares desse livrinho. Você imagina isso em 1921, o Brasil um índice de analfabetismo lá no alto, e o Lobato imprime 50.500 desses Parece um exemplares. monte, até para hoje em dia parece ser bastante. Sim, hoje, que livro hoje que faria uma tiragem de 50.000 exemplares, né? Hoje você usa fazer 1.000, 2.000, hoje, Nossa. né? Você imagina em 1921 essa tiragem, né? Ele escreve pro Godofredo Rangel, amigo dele, assim, assustadinho, fala, nossa, minha casa tá cheia de livro, não tem mais lugar de pôr nariz. E aí, Mamãe conta que a biblioteca de Monteiro Lobato mudava com eles para onde eles iam, a biblioteca ia junto, né? Em tá, caixotes, né? E sempre tá, no porão da casa, onde ela brincava. Todas as casas, sempre na tá, aclimação, que eles andaram muito pela aclimação lá em São Paulo, né? E era em tá. caixotes. Imagina, 50.000 livros, quanto caixote. Pois é. E ele fez 50.500. Por que esses 500? Porque esses 500 ele distribuiu nas escolas públicas do estado de São Paulo. Aham. Então, olha que golpe de sorte que ele teve. É, na época, o governador do estado de São Paulo era o Washington Luiz, que depois veio se tornar presidente, né? Hum. Um dia, o Washington Luiz, o governador do estado, mais o seu secretário, que chamava Alarico Silveira, eles estavam andando, fazendo uma vistoria nos grupos escolares. E o Washington Luiz observou que tinha um livrinho que ele está em todas as escolas, ele estava sempre maltratado, ele estava sempre sujo e tal, de tanto que as crianças liam. Ele falou, nossa, esse livrinho é querido mesmo, né, pelas crianças, porque ele tá sempre manuseado, né? Então ele falou para o Alarico Silveira, né? Olha, compra esse livrinho, uma tiragem boa, e distribui nas escolas do estado, né? Em quantidade. Aí o Alarico Silveira, o Lobato já tinha mandado imprimir os 50.500, né? Aham. O Alarico Silveira procura o Monteiro Lobato e fala para ele, olha, esse livrinho assim e tal, a gente está querendo comprar a quantidade de você. Quantos que Que você tem sorte. condições? É. Quanto que você tem condições de oferecer? Lobato falou, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000? Aí o Alarico achou que ele estava zoando, né? Que ele De estava brincando. gozação, né? De gozação. Ele falou, 30.000. E mudar de assunto. Conversando outras coisas e tudo mudar de assunto. No outro dia, chegaram 30.000 livros no almoxerifado. Aí o Relarico ligou pro Lobato e falou, nossa, você não estava brincando? O Lobato falou, não, imagina se eu vou brincar com um secretário como o senhor. Pois é, né? Olha, Resultado, esses 50.000 exemplares se esgotaram em 8 ou 9 meses. nossa Esgotaram esses senhora, 50.000 8 exemplares. meses. Uma, Que uma tremenda sucesso de história, né? venda, né? Um sucesso. E aí que o Lobato entra de vez mesmo na literatura infantil, né? Ele, ainda em 1921, você viu o Tino... Só um minutinho, por favor, eu preciso fechar a porta aqui. Tá bom. Tá bom, pessoal. Então, pessoal, eu tô vendo os comentários aqui, tá? Se vocês quiserem encontrar livros de Ah, Monteiro Lobato, a melhor editora é a Editora Globo, tá? São os livros oficiais de Monteiro Lobato. Pronto, você voltou aí, Débora? eu volto, Voltou de aí, Márcio? volta. Desculpem, de volta. Então, como o Narizinho já
fez um tremendo sucesso, né? Já era sucesso, então ainda mais com esse livrinho, né? O Lobato, que não era bobo nem nada, percebeu que Narizinho estava se transformando numa grife, né? Então ele lança aqui, em 1921 ainda, este livro aqui, olha, Fábulas de Narizinho. Esse Que aqui, esse eu não tenho, nunca ouvi falar, nunca vi. é uma raridade. É, Super legal. Depois a mas gente coloca a foto no Instagram para o povo ver. podemos. Você tira Olha, foto, legal. o tiro. Fábulas de Narizinho é ilustrado ainda pelo Voltolino, só com... É uma técnica linda do Voltolino, que são silhuetas, sabe? Então ele ilustra fábulas São de Narizinho lindas. lindas, todo em silhuetas. E aqui. Agora, olha que curioso. Chama Fábulas de Narizinho, né? Mas só que aqui dentro só tem fábulas. Não Não tem tem narizinho. nada de Narizinho, nada do sítio. Ou seja, Narizinho é só mesmo para vender, né? A grife Narizinho. Grife narizinho. Grife Golpe de Narizinho. marketing, maravilhoso. Então, você vê que genial, né? Que Também, gênio. então, ainda em 1921, o Lobato lança este, ó, O Saci. o Saci. É um álbum de grande formato também, que depois vira fininho, que depois vira no Saci que conhecemos, né? Mais grosso e tudo. O Saci, também ilustrado pelo Voltolino, tá? Deixa eu pegar bastante cuidado aqui, também ilustrado pelo Voltolino, é, preto e branco, e que vai dar origem vai dar origem ao nosso Saci, né? Ao nosso conhecido Saci. Aqui o Pedrinho encontrando o Saci mostrando para ele. Olha só. Você vê, o Pedrinho do Olha que pedrinho Voltolino, feio. o Pedrinho do Voltolino, ele é bastante caipira, sabe? Ele é bem caipirazinho, descalço. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui o Pedrinho com o tio Barnabé. Eu Você vai... sempre imaginei que o Não Pedrinho sei se vai dar. chegava da cidade, arrancava o sapato e ia pro mato. Pois então. Olha aqui, tá vendo? O Pedrinho com o tio Barnabé. Gente, ele tá a roupa dele tudo espedaçada, em frangalhos. Tipo Descalço. tatu, né? Menininho da roça mesmo, né? Gostoso. Esse é o Voltolino. Né? O Voltolino vai morrer em 1924, me parece, não tenho certeza. E deixa eu ver aqui quando que o Voltolino morreu. Dá licença. O Voltolino, na verdade, o nome original do Voltolino era Lemo Lemi, né? E ele morreu em 1926. 26, Uh, tá. Bem, Mas então o voltar Lobato em para 1921. 21. O que aconteceu depois? Em 1921, então, ele lançou o Narizinho Arrebitado, que dá continuidade. E aí, em 1922, ele continua mais a Turma do Sítio. A Turma do Sítio cresce. O Lobato lança o Marquês esse de livrinho, Rabicó. o Marquês de Rabicó. Ó, fininho também. Esses livrinhos todos têm em torno de 40 a 44 páginas. O Marquês de Rabicó, ainda ilustrado por Voltolino, isso aqui é 1924, tá? Em que o Lobato conta a história de Rabicó, né? Como é que o Rabicó nasceu, eram 7 leitõezinhos, então entra em cena o Rabicó. Aqui, no Marquês de Rabicó, o Lobato conta a história do Visconde de Sabugosa. É aqui também que surge o Visconde de Sabugosa pela primeira vez. Ó, Então, dois personagens masculinos. Então, a primeira vez que o Visconde é ilustrado também é pelo Voltolino. Isso aqui eles indo para o casamento, né? Então, por que surge o Visconde de Sabugosa? Porque a Narizinho quer casar a Emília, né? Quer fazer o casamento da Emília. E fala, olha, tem um marquês... A Emília é muito interesseira, né? Aí a Narizinho falou, olha, tem um marquês.
você pode casar com um marquês, né, e tal. Ela falou, oba, né, então quero. E aí não tinha marquês nenhum. Era o... Era o... O porquinho. Era o Visconde, era o Porquinho, era o Porquinho. E aí, ela falou, pô, mas como... Não, ele é marquês. E o pai dele é Visconde. Aí ela correu, pediu para o Pedrinho para ele fazer um Visconde. O Pedrinho fez o Visconde e tudo, e o Visconde se apresentou como Visconde Sabugosa, pai do Marquês. Então a Emília casa, né, e dá aquela confusão no Sabe, casamento, né? essa era uma das Ah, minhas histórias favoritas quando mamãe contava, mas ah, favoritas. Porque, assim, primeiro era o vestido da Narizinho no baile lá no Reino das Águas Claras, né? Aquele vestido era uma... tá. Nós né? vamos. Pois é, mas A depois Dona o Aranha. casamento e a confusão e o Rabicó comendo tudo e a Emília sendo querendo tanto Pois é. ascender socialmente, era fantástico. Aí a Emília fica muito aborrecida com ele, né? Fala, Marquês nada, né? Um glutão, sem educação, né? O curioso é que aqui no final do Marquês de Rabicó, aí o que acontece? Vem o jantar de Ano Novo. Ah, No jantar de Ano Novo, tem um leitãozinho servido lá na mesa. Um leitãozinho assado. Aí a Narizinha começa a chorar, diz que não vai comer e tudo. É o Rabicó. Tia Anastácia. Tia Anastácia. Olha como o Lobato, ele não subestimava a criança, não, né? Ele não tinha esse meu Deus. negócio, não. Pois é. E, pois é, aí eles acham que é o Rabicó, né? Fica assim, como o Rabicó. Só que, no final aqui, no finalzinho do livro, então aqui termina a história, né? Então, Ah, naquele jantar é o Rabicó e tudo. No finalzinho do livro, o Lobato põe assim: aviso aos pequenos leitores, não chorem a morte de Rabicó. Esse espertalhão, quando percebeu que o iam massar, fugiu de casa e foi para uma fazenda vizinha. Lá, encontrou um pobre leitão muito parecido com ele e disse-lhe: vá amanhã cedo ao sítio de Dona Benta, que há 3 abóboras no terreiro. O pobre coitado foi e, em vez das abóboras, encontrou a faca e o forno. Genial, não? que horror! Não lembrava disso, mas que esperto! Eu não sei se isso permaneceu na versão final de Reinações de Narizinho, sabe? Também Tudo não isso que eu estou sei. contando aqui são dos livrinhos, das Dos primeiras originais, edições, né? né? Depois, quando eles se transformam, quando eles são juntos e se transformam em Reinações de Narizinho, o Lobato reescreveu coisas, né? Foi. Mas, originalmente, é isso. Um leitãozinho morreu no lugar do Rabicó, né? Isso em 1922. Em 1928, o Lobato lançou um outro livrinho. Aí ele já estava morando em Nova York, né? Então ele Porque passou ele aí um bom tempo sem escrever para criança. não, nesse ínterim, ele escreveu outros livros, né? Mas É, não da série Narizinho. mas não da série Narizinho. Em Tá, então ele continuou 1928, traduzindo. é, em 1928, então, 6 anos depois da Bicó, ele já estava morando nos Estados Unidos, né? Aí, como adido comercial do governo Washington Luiz. O Washington Luiz, então, já era presidente na época, e ele escrevia daí as historinhas. Ele continuava a história do sítio. Então, em 1928, ele escreveu esse, ó, O Noivado de Narizinho. Levanta um pouquinho. Ok? Aham. Quem é o ilustrador? Esse ilustrador é um tanto polêmico. Eu li jornais da época que atribuíram a ilustração ao Kurt Wiese, ao alemão Kurt Wiese, mas não é. Não? O Kurt Wiese já não estava no Brasil e as ilustrações do estilo não têm a ver com o Kurt Wiese. Não são também mais do Voltolino. O Voltolino já tinha morrido. Aham. Então, eu peguei outros livros primeiros do Jean Villain, que era um francês que ilustrou muito Lobato, Uhum. e fiz uma comparação, chamei um grande amigo, Jorge Gutos, que ele é doutorado ele é pós-doutorado, aliás, em artes plásticas, um grande artista, e
eu já desconfiava que era o Jean Villain, pelo estilo e pelas comparações que eu fiz. Principalmente com Pena de Papagaio, que indubitavelmente foi ilustrado pelo Jean Villain. Então, o Então Jorge não tem Guttlich... crédito, não está escrito. Não, não. Isso acontecia muito, Interessante, né? Cleo. Pois é. É, então, o Jorge Guttlich, ele confirmou o que eu desconfiava, que, na real, foi o Jean Villain. Então, eu atribuo ao Jean Villain as ilustrações desse livro. O Noivado de Narizinho, ele fala sobre a saudade que o príncipe escamado estava sentindo de Narizinho, né? Ele Depois fica que ela partiu. doente, morre de Fica saudade. doente e tudo. E ele mandou o bilhete com o pedido de casamento, né? O bilhete numa conchinha lá, que fez na beira do Ribeirão. E aí sim vai ser o casamento com esse vestido que você falou, né? O vestido da Narizinho lá, feito por Dona Aranha e tudo. Casamento. Então, a novidade nesse... Ó, olha como o vilão fez o... Ah. Né? A Então, novidade... tem um dos nossos, não é ouvinte, das pessoas aqui na nossa live, chamado Dan Husker, que está perguntando se essas ilustrações não são do Kurt Wiese, mas você está dizendo que não são, não, né? Não, esta aqui não é do Kurt Wiese. Tá. O Kurt Wiese, ele ilustrou Fábulas, ilustrou... eu vou pegar, eu tenho aqui do Kurt Wiese, peraí. Pois é, pelo visto a Narizinho ficou loira um bom tempo. Cada vez que eu desenhava ela loira também. Olha, esse aqui foi um dos... Olha, esse é Kurt Wiese, A É um Caçada da traço Onça. completamente diferente. Esse aqui deu origem a Caçadas de Pedrinho. Então, nessa época, o Kurt Wiese, que era um alemão, que veio para o Brasil, uma vida repleta de aventuras, veio para o Brasil e se tornou ilustrador do Lobato. Ele, olha aqui, a dupla dinâmica. O Visconde e a Emília, segundo o Kurt Wiese. Gente, a Emília tá uma tragédia. Uma Nossa tragédia. Senhora. Eu até continua terrível. Não dá. E esse é o Kurt Wiese. Depois ele foi para os Estados Unidos, né? E fez um tremendo sucesso aí. Tem uma carreira brilhante aí, né? Inclusive, eu acho que aí perto da Flórida, no Oregon, tem um museu sim, do Kurt Wiese. Olha isso, Kurt Wiese. A ilustração é excelente. Sim, as crianças dando um pau na Na onça. onça. Nossa Hoje não poderia. Então, volta para Narizinho. Voltando a Narizinho. E depois do Noivado de Narizinho, em 1928, o Lobato lançou bastante livros. Temos Aventuras do Príncipe. Olha, belezinha. Ilustrado pelo Nino. Nino, na verdade, o nome dele, eu até separei aqui, que eu sempre me esqueço o nome do Nino, viu? Porque ele só foi conhecido como Nino, né? Ele era um paulistano, o nome dele era Sebastião de Camargo Borges. Ele ilustrava muito, era muito conhecido também na imprensa, fazia história em quadrinhos e tudo. E ele ilustrou Aventuras do Príncipe. Na Aventuras do Príncipe, deixa eu ver a anotação que eu fiz. Sim! Aqui na Aventuras do Príncipe, surge um personagenzinho muito dos safados, que é o Gato Félix. Então, o Gato Félix chega... Então, olha só, o Lobato coloca, né, num diálogo entre a Emília e a Narizinho, ela fala assim que o Gato Félix já era famoso, né, do cinema, e tinha um salário de 1.000 ratos por mês. 1.000 ratos mensais. E o Gato Félix se apresenta como escudeiro do príncipe escamado. Então ele se apresenta como escudeiro do príncipe escamado. Depois, mais na
frente, outros livrinhos, nós vamos ver que isso é um tremendo BO que o Gato Félix sabe? Um rolo, não enrolo aí. foi? Oi? O Gato Félix só causou problema, não foi? Só causou problema. Ele... Eu lembro que eu tinha desde criança uma antipatia com o Gato Félix. Assim, não gostava. Eu sou de memória de criança, né? Olha que legal. Quem desmascara ele é o Visconde, né? Mais à frente eu vou falar dessa história. Nós vamos voltar no Gato Félix, nessa história E o dele. Gato Félix foi famoso em que ano? Aqui em 1928, você vê, ele Mas nos já Estados era... Unidos não ficou famoso antes? Sim, Sim, ficou famoso antes. Você vê que em 1928 ele é apresentado aqui, a Emília e a Narizinho, ao falar dele, né, em 1928, fala que ele era famoso, tudo, com um salário já de 1.000 ratos por mês. O Lobato conhecia tudo isso, né? Ele estava morando aí. O que eu acho Então, interessante é que quando mamãe leu para mim, em 1960 e pouco, eu não sabia quem era o Gato Félix. Ela precisou me mostrar, minha avó me contou quem era o Gato Félix. porque ele já devia ter de entrado 60, ele já estava em decadência, né? Totalmente. Porque ele sumiu depois, né? Completamente. Então, e aí ele se apresenta, ele chega lá no sítio, muito lampeiro, muito conversador, e se apresenta como o escudeiro do príncipe Escamado. E avisa para o pessoal que o príncipe está vindo, com toda a comitiva e tudo, está vindo visitar Narizinho. Depois, mais para frente, a gente vai saber que, na verdade, o príncipe mandou foi uma sardinha como isso. Ele mandou uma sardinha. Eu lembrei da minha implicância com o bendito Gato Félix. É porque ele comeu a sardinha. Eu lembro que eu não perdoei o gato. Ele comeu a sardinha e se apresentou no lugar da sardinha. Bem, então o príncipe vem, né? De fato, o príncipe vem visitar Narizinho com toda a corte e tudo. E no meio desse pessoal tinha uma sardinha, veio uma sardinha muito espivitada, muito curiosa, que mexia em tudo, que caiu dentro da coisa de pimenta do reino, e tia Anastácia teve que dar um banho nela. E essa sardinha, ela não se deu por vencida. A tia Anastácia estava com o toicinho quente lá na frigideira. Olha o Lobato. A sardinha vai lá, fica muito curiosa. A tia Anastácia não estava na cozinha, ela saiu para ver não sei o quê. E aí a sardinha cai dentro da frigideira e morre frita, fritinha. A tia Anastácia. Que horror! A tia Anastácia chora muito, sabe? Então fica muito condoída, porque ela já tinha se apegado à sardinha, né? A tia Anastácia chora muito e vai mostrar a sardinha frita para Dona Benta. Mas aí a tia Anastácia dá uma provadinha, sabe? Assim, não! Que gostoso, senhor! Aí o Lobato fala assim, que entre choros e tudo, a tia Anastácia acabou de comer o resto. É ótimo, né? Gente, é ótimo as coisas são, assim, escabrosas, né? Comeu o personagem. Acabou. Pois é. Tem uma coisa muito interessante no Aventuras do Príncipe, olha, que conecta com aquele papo que eu falei lá daquela história do peixinho que morreu afogado, sabe? Uhum. Então, lá atrás, no começo. Lá atrás, na motivação do Lobato, tudo, lá que ele contou uma história de antes. Aqui, no Aventuras do Príncipe, nesse livrinho, nesse aqui, o Lobato, o Gato Félix conta, esse Gato Félix super suspeito, conta que o príncipe morreu afogado. Porque o príncipe ficou muito tempo visitando o Narizinho, né? Ele mais a corte e tudo. E depois ele volta para o riacho. O Gato Félix volta e diz que o príncipe morreu afogado. Porque ele ficou muito tempo fora d'água e desaprendeu como é que era nadar e tudo, né? E morreu afogado. Gente... É meio suspeito isso, né? Meio suspeito. Totalmente suspeito. Aí,
O Lobato, ele prendia o leitor, né? Era tipo novela, né? É, No próximo livrinho, olha então, no só, próximo para ser livrinho, continuado. para ser continuado, você vê como ele era esperto, né? Ainda em 1928, também ilustrado pelo Nino, o Lobato lança o Gato Félix. Olha eu gosto muito dessa capa, Cléo. Olha que curioso. Aqui nós temos o Gato Félix, 1928. Nós temos o Gato Félix com os prédios lá atrás, Lobato em Nova York. E É, aqui embaixo, olha só, o Gato Félix grande, né, monumental. E aqui embaixo nós temos o Ratinho, a Carochinha, esse personagemzinho que eu acho que é o Manequinho Lopes, que era um amigo do Lobato, o Ratinho. Ou seja, aqui embaixo nós temos as nossas historinhas tradicionais, né? As nossas histórias da Carochinha, né? aham, E sendo avançado um personagem americano, né? Você não vê um sinal dos tempos, assim, uma coisa meio de refletindo a mostrando a vida, invasão. o que ele estava vivendo, né? Sim, aham. E vendo também uma invasão cultural, né? Um É, gato félix, um ser de outro país, né? E tudo me lembrou o chegando, né? Godzilla. Lembra o Godzilla japonês? Sim, Tinha, aham, essas enorme, um coisas grande imensas, né? monstro. Monstruosas, né? Então, o gato félix começa com Narizinho salvando o príncipe. Então, ele antes termina com o príncipe, o gato dizendo que o príncipe morreu afogado, né? Mas aí, agora neste, Narizinho começa com o Narizinho correndo até o riacho e ela salva o príncipe de morrer afogado e fica com ele até ele reaprender a nadar. Bem, é, Pelo menos tem um olha final só. melhor, né? Do que todas essas tragédias. Sim, mas olha só, isso foi em 1928 que o Lobato deixou Narizinho salvar o príncipe. E depois, quando ele escreve a edição definitiva de Reinações de Narizinho, Aham. ele coloca que o príncipe, que Narizinho não encontra mais o príncipe. Ela foi para salvar, mas não encontra mais ele lá. E deduz que ele se salvou sozinho. Aí, capítulos à frente, ela diz que o príncipe deve ter sido devorado pelo gato Félix, porque ele nunca mais voltou no sítio e que quando ela deu um beijinho no narizinho do gato Félix, ela sentiu um cheiro de peixe. Mais para frente, então, em 1931, ou na edição definitiva de Reinações de Narizinho, Lobato resolve matar o príncipe. Ele coloca que o gato Félix o devorou, né? Mas aqui ainda não. Aqui em 1928 não. Aqui em 1928 a Narizinho salva ele e tudo. O gato Félix diz que ele começa a contar a história dele, né? Ele diz que Aham. ele é descendente do gato de Botas. O gato de Botas era 50, ele era 50 neto do gato de Botas. 50 netos. Ele era 50 neto. E o seu avô, o avô dele veio para a América no navio do Cristóvão Colombo e que comeu muitos ratos a bordo e tudo. E que ele, Gato Félix, nasceu em Nova York. Uh, mas aí começa a acontecer uma coisa esquisita lá no sítio, sabe? Começa a sumir pintinho do galinheiro. E, e o Visconde começa a ficar incomodado com as mentiradas, com as incorreções históricas que o Gato Ah, Félix falava, sabe? Quando ele falava da descoberta da América, falava das coisas, o Visconde fala, não, não é isso, não é nada disso. Mas ninguém queria que o Visconde falasse, porque estava querendo ouvir a história, né, do gato. Bem, o Visconde não se conforma e acaba provando, ele acha um bigode do gato no galinheiro e tudo, e acaba provando que aquele não é o gato Félix nada. Que de gato Félix ele não tem nada e que ele era só um gato ladrão. um Resultado, gato ele esperto. prova isso. É um gato esperto. Ele prova isso e aí a tia Anastácia expulsa o gato Félix embaixo de vassourada, né? Gato Félix é expulso a vassouradas. Esse é o final dele. Uh, Então, nós estamos em 28.
Tem mais Em livro 28. ainda? Sim, em 28. Em Ah, 28 ainda, Lobato ainda aí nos Estados Unidos, né? Ele escreve mais um capítulo da turma, que chama A Cara de Coruja, também ilustrado pelo Nino. Então, 1928 foi o ano do Nino, né? Na Cara de Coruja, a Cara de Coruja, na verdade, é essa velhinha, a Dona Carochinha, é. que a Emília fica descontente com ela e tudo, por causa de uma coisa que eu vou contar, e mostra a língua para ela e chama ela de cara de coruja, sua cara de coruja. Então, é a Dona Carochinha. Na Cara de Coruja, qual que é a história? Os personagens do Reino das Maravilhas, né? A Gata Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, até o Pedro Malazartes, Pequeno Polegar, vão visitar o sítio. E também o Lobo Mau. O Lobo Mau chega lá, uma hora, nós estamos todos alegres, bate a porta, arrebenta a porta e dá Décio, susto eu em todo acho mundo. que temos 1 minuto e 52 segundos só. Para Pra... terminar, Não sei como a gente pode. Ixi, gente, sério? estão me Nossa, nós vamos ter que avisando marcar a aqui. continuação. Então, Pois é. Então como a gente vai fazemos? ter que fazer uma live segunda, outra parte 2 dessa live, Décio. Se Uhum. realmente o Instagram me cortar, gente, eu queria fazer o meu grande anúncio da noite e o Magno vai fazer parte. Eu acho que eu estou te chamando o nome errado, já te chamei antes de Décio. O Décio está na live, mas é Magno. Então, esse ano, como vocês estão vendo, é a celebração de 100 anos do livro A Menina do Nariz Arrebitado. E estou lançando hoje aqui com o Magno o projeto que vai se chamar Monteiro Lobato com Você, tá? E vai ser um grande portal com todas as manifestações para a celebração desse livro. Gente, aguardem, vai ter 1000 coisas acontecendo de agora até dezembro. O Magno vai fazer parte da parte visual, vai ter muita coisa visual, palestra, debate, camiseta, É, canequinha, é. objetos. Vocês Cleo, vão ver, só, logo vai estar começando a aparecer nas redes sociais. Cleo, só para não deixar tão no ar assim, Pois é. o nosso motivo hoje, pessoal, foi falar de como esses livrinhos que eu mostrei se transformaram depois em 1931. Lobato juntou todos eles, desde a Menina Nariz Arrebitado, Gato Fera, todos eles, e juntou nesse livrão aqui. Tem umas pessoas, Oi, a gente pode. deu Pois certo. é. Pois é, eu achei que não fossem cortar a gente assim, sabe? Então, estamos em que ano, Uhum. Magno? Ixi, sua conexão da internet está meio devagar. Vamos. A Vamos, gente pode Cleo. pelo menos gravar nessa Senão, parte, daí põe lá no IGTV tudo e dá para o povo aham. ver. Depois continua, né? Aham. Então, nós paramos no Foi. Cara de Coruja, né? De 1928, ilustrado pelo Nino. Em 1929, nós temos a continuação com O Irmão de Pinóquio, ilustrado pelo Jean Villain. Jean Villain foi um francês que veio para o Brasil. Ele veio por causa das cerâmicas de Porto Ferreira, das Ah, porcelanas de Porto Ferreira. Ele veio para pintar porcelanas em Porto Ferreira. Acabou indo para São Paulo e trabalhando no mercado publicitário, né, como ilustrador e tudo, tendo uma agência, e ilustrando o Lobato. Uma curiosidade que o Jean Villain ele é o autor dos desenhos do Marco Zero, que fica na é? Praça da Sé, em São Paulo, sabe? Né? Então ele ilustrou o Irmão de Pinóquio. De que trata o Irmão de Pinóquio? É que a Dona Benta ela estava contando para os meninos a Hum, história de Pinóquio. A Dona Benta é uma coisa muito interessante. Aliás, a Patrícia Beraldo Romano, uma estudiosa de Lobato, ela escreveu a tese de doutorado dela em cima
o tema é Dona Benta como mediadora de leitura, sabe? Porque a Dona Benta era uma grande contadora das histórias Exatamente. clássicas para os meninos, né? Ela contou Dom Aham. Quixote, Peter Pan, e as crianças preferiam ouvi-la do que ela ler ali com as próprias É. palavras do livro, né? Então eles achavam que a Dona Benta fluía melhor, ela contando. Então ela contando para os meninos a história do Pinóquio, o Pedrinho ficou empolgado e falou: quero fazer um Pinóquio também, né? E vamos fazer um boneco de madeira, né? E aí a Emília, sempre ela, né? Ela queria muito um cavalinho de pau, um cavalinho de pau sem rabo, sabe? Que o Pedrinho Ah, tinha guardado na gaveta. E ela para pôr na canastrinha dela, né? E ela fala assim: olha, se eu te der eu tenho uma ideia muito boa, mas eu só falo se você me der o seu cavalinho. Aí ele fala: olha, se eu gostar da ideia, né? Ela fala: é o seguinte, a minha teoria é de que essa madeira aí, falante, que Gepeto fez o Pinóquio, deve haver dela ainda por aí. Né? Às vezes tem dela até aqui no sítio, algum pedaço dela por aí. O Pedrinho gostou da ideia, deu para ela o cavalinho, e aí a Emília o que que faz? Ela pega o pobre Visconde, que é sempre a vítima dela, né? E fala: Visconde, é o seguinte, você vai entrar num toco de madeira e o Pedrinho vai bater nas madeiras para ver qual que responde. E quando ele bater no seu toco, você responde: ai, ai. Então, o Pedrinho sai batendo o machado nas madeiras e quando ele bate naquela, o Visconde grita: ai, ai, né? E então ele pega a madeira, nossa, essa madeira é falante, a Emília tem razão, né? E aí eles vão fazer um boneco de pano aham. de madeira com aquele toco. E para fazer o boneco eles fazem um concurso, né? O melhor desenho, o melhor projeto de boneco ganharia, né? Quem são os Seria daquele modelo boneco. participantes? E a tia Só o Anastácia, povo do, só o povo do oi? sítio participa no concurso? Só o povo do sítio. E aí a tia Anastácia é a vencedora, né? O boneco dela. E aí ela faz um boneco muito feio que a Emília chama de João Faz de Conta, né? Pessoal, tá mudando um pouco aqui, porque eu vou ter que mudar o fone. Peraí. Continua me ouvindo? Continua. Menos bem, mas continua. Continua me ouvindo? Tá, eu vou pôr um fone, porque o meu outro fone descarregou a bateria. Peraí que eu vou pôr um Tá. fone com fio aqui. Nossa. Desculpa a falta. Nossa. Acontece tanta coisa. Teve uma live que eu fiz que a filhinha de 2 anos Ah, da outra pessoa acordou fi, e veio, ela teve que ninar a menininha. ah. Tá Tô. me ouvindo, Cléo? Tá me ouvindo? Beleza. Agora não tem perigo, né? Com fio não descarrega. Ah, então, eles fazem, o João Faz de Conta, a Emília batiza o boneco de João Faz de Conta, muito feioso, né? E ele e a Narizinho vive uma aventura com ele, assim, nos sonhos, né? Que ela dorme tudo com ele. Lá na beira do riacho, eles vivem uma aventura e tudo, e depois ela vê que era um sonho e tal. Mas depois Ah, o Pedrinho descobre que foi o engodo da e Emília, essa sabe? história faz E parte do livro final, ela acaba. Reinações de Narizinho? Sim, sim. O capítulo É chama O logo Irmão de antes do Pinóquio. Circo de Escavalinho. Isso, que é o próximo agora. Ah, o próximo é o Circo de Escavalinho, que tem muita curiosidade. Olha, Belmonte aqui nós. Ilustrador. O Belmonte é meu Belmonte, o favorito. Belmonte. É Maravilhoso. maravilhoso, né? Então, o Circo de Escavalinho tem muita curiosidade. Primeiro, que é o Belmonte quem ilustrou. Belmonte foi um grande ilustrador. Ele morreu em 1946. Muito famoso, muito multitarefa.
Ilustrou bastante coisas assim da Revolução Paulista, Uhum. da Revolução de 32. Enfim, um grande ilustrador, dominava diversas técnicas. Um grande caricaturista, zoou muito Getúlio Vargas em caricaturas. E aí ele ilustra o Lobato. Era um dos prediletos, dos ilustradores prediletos de Lobato. O Lobato só lamentava que mandava uma encomenda para o Belmonte, mas era assim, sabe, não tinha prazo, que ele era É muito mesmo, não enrolado. sabia quando ia ficar pronto. Ele, ele não sabia Gente, quando ia ficar pronto. O Lobato, a grande curiosidade do circo de escavalinho, que na verdade esse escavalinho é a invenção da Emília, né? Ela propôs eles fazerem lá no sítio um círculo de escavalinho. Aí a dona Menda fala, que círculo de escavalinho? É circo de cavalinho. Fala, não, o meu é círculo de escavalinho. E o circo de escavalinho, a grande curiosidade é o seguinte, o Lobato ele se correspondia muito, né, sim, com os leitores mirins, né? Ele se é, correspondia muito para as crianças, tinha muitas cartas das crianças e tudo. Um dos grandes correspondentes dele era o Alariquinho Silveira, filho daquele Alarico, lá aquele de trás. secretário lá de trás. Alariquinho, é, Alariquinho Silveira correspondia com o Lobato respondia e tudo, levava muito a sério. O Lobato respondia religiosamente às cartas Uhum. dos meninos, né? E aí ele falou pro Alariquinho que ia colocá-lo num livro e que era para o Alariquinho mandar um retrato dele, que ele ia mandar para o ilustrador colocá-lo num livro, né? No Ah, próximo livro que ia sair, que era justamente esse, o Circo de Escavalinho. Então o Lobato manda para o Belmonte o retrato do Alariquinho, o Belmonte ilustra o olha só. Alariquinho, que é esse aqui. Tem o Alariquinho aqui e algumas páginas mais à frente, quando ele chega quando o Alariquinho chega lá E no sítio de olha só, avião. Olha aqui, que bacana, não o sabia Alariquinho. não. E qual é a cara da Aí, Emília do Belmonte? pois Como é é, que é a Emília e a Narizinho? aí tá, deixa eu concluir aqui do Alariquinho. Aí o Alariquinho, o Lobato manda o exemplar para o Alariquinho, depois ficou pronto, né? Ah, olha você aí e tudo. E o Lobato xinga os impressores, os que fizeram a composição do livro, porque puseram o Alariquinho na página errada. Olha, você está na página errada, mas esse pessoal e tudo. Deixa eu... Uma outra grande... Então, o Belmonte... dos ilustradores de Lobato, o Belmonte é o que a gente tem mais provas assim da troca de Aham. ideia dele com o Lobato, sabe? É, por exemplo, isso do Alariquinho, né, do Lobato mandar. O Lobato parece que ele direcionava às vezes os ilustradores, sabe? Gente, desculpa, E peraí. Eu me perdi aqui. Peraí. Eu não sei o que ah, fazer. Voltei. aí, voltou. E a prova disso, assim, da interação do Belmonte com o Lobato, é que uma coisa curiosíssima, uma das ilustrações que eu mais amo, é essa aqui do Visconde de Sabugosa. O Visconde é o meu personagem predileto, né? Olha, isso aqui é o quarto, né? A sala, é a É, casinha do Visconde de Sabugosa. É claro que tinha de ser é. numa biblioteca, né? Numa estante, é onde o Visconde morava. O, o, o Belmonte era tão atento ao texto do Lobato que ele coloca o Visconde dormindo aqui, na cama dele. Esse livrão aqui chamava Enciclopédia do Riso e da Galhofa, porque o Lobato dizia que esse livro existiu. Ele foi lançado pela Laimert e um pseudônimo do Pafúncio, um pseudônimo tão engraçado que era um dos donos da Laimert. E o Lobato achava essa enciclopédia do riso e da galhofa extremamente sem graça, sabe? E então o Lobato falava assim, olha, se eu fosse médico e alguém chegasse reclamando de insônia, eu receitava a enciclopédia do riso e da galhofa para a pessoa poder dormir. Então, olha que genial.
E Para aí o dormir, Belmonte está escrito nada aqui, melhor que sabe? dormir de Enciclopédia do cima. Riso. O Belmonte em cima da Enciclopédia do Riso da Galhofa. Fora outros livros aqui que o Lobato cita e o Belmonte põe efetivamente aqui, sabe? Na casinha do Visconde. Você Aí pediu diga para aí a eu te Narizinha, que eu mostrar. acho que finalmente a Narizinho fica morena, É, né? De cabelo preto, pelo menos. aqui. O Narizinho, Pedrinho não era Pedrinho, mais velho que ela? um, um estilo É. mais art déco, né? E a Emília? Ah, olha, deixa eu encontrar a Emília aqui, só um minutinho. Eu acho que a primeira ilustração é com a Emília. A Emília é uma bruxa, né? Também, Nossa, olha, a bem, Emília bem demorou para feiosa, melhorar, né? né? Demorou. 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 O seu avô foi um dos responsáveis por ter melhorado bastante a Pois Emília, é. né? O Jurandir. Ele Você melhorou tem algum bastante a livro aí Emília. ilustrado pelo meu avô? Tá Eu bom. vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui, o Circo dos Cavalinhos tem essa curiosidade do Alariquinho Silveira ter chegado lá e tudo. Uma outra curiosidade muito bacana, eu adoro isso no Lobato, quando ele faz isso, é que ele diz o seguinte, que teve um convidado lá que chegou muito suado e empoeirado, porque ele tinha vindo no famoso bonde do João Guedes. E o Lobato fala assim no livro, no famoso Hum. bonde do João Guedes, que só é conhecido em Taubaté. Olha isso, que genial, não é legal? Existia o bonde do João Guedes? Eu não, eu não fui atrás, mas com certeza existiu, né? Porque além do Alariquinho, tem outros personagens da vida real, sabe, De que vêm para o repente era o Circo dos Cavalinhos, motorneiro do outros bonde convidados. lá de Taubaté mesmo. De repente, pode ser. Eu não cheguei a pesquisar esse personagem, mas o Lobato fala do bonde do João Guedes. É... o... Do circo dos cavalinhos, além dos Aham. personagens reais, né? Também tem os personagens de fábulas e tudo que vão assistir também. Depois do circo de cavalinhos, aí em 1930, nós temos mais um capítulo, né? Mais um livrinho que se chama A E Pena de outro Papagaio. ilustrador, outro Uh, diferente, não é? é o Jean Villain, acredita? Como Como muda o muda? estilo, né? O Jean Villain. É. Aqui, olha a peninha, tá vendo a Tô. peninha flutuando aqui? É aqui que introduz o personagem Peninha e é aqui que também surge o pó de Pirlim Pim Pim. É o Peninha quem apresenta o O pó de Peninha Pirlim Pim já Pim era um para eles. personagem que existia nos Estados Unidos, em algum lugar? Não, não. O Peninha é o seguinte: o Pena de Papagaio começa com o Pedrinho. A dona Benta tinha contado para eles Tá. a história de Peter Pan. E o Pedrinho, ele estava lá no pomar e tudo, e pensando que ele também não queria crescer. Ele queria ser igual a Peter Pan, ele não queria crescer. Então, ele pensando assim, tudo, de repente ele ouve uma voz. Não identifica quem é e tudo, e percebe que é uma pessoa invisível que está falando com ele. E é esse personagem invisível que o Pedrinho encasqueta, assim, que é Tá. o Peter Pan, sabe? E depois, esse personagem convida ele e mais a turma, os outros do sítio, né? Mais a turminha, para ir visitar o País das Maravilhas, o Mundo das Maravilhas, e que pode levá-los até lá. Eles... a pena de Sabe o papagaio. que eu lembro, Magno, Então de ele quando eu lê... li o livro, Oi. que mamãe leu para mim e depois eu li, né? Eu me Ah, lembro que chega uma hora que é tanto personagem, né? Que eu não conseguia mais manter minha atenção. Quando chegou nesse Peninha, eu já não. Entendeu? Foi o que eu menos aham, gostei. Foi essa altura sei. eu Aham, esse Pena de Papagaio. aham, aham.
Ele leva a turminha. A Emília que põe Aham. apelido nele de Peninha. Por quê? Ninguém conseguia saber onde que ele estava, né? Porque ele era invisível. Aí a Emília manda ele pôr uma peninha de papagaio na cabeça, porque aí eles ficavam enxergando a Resolveu o peninha problema. flutuando. Então, resolveu o problema. E então ele leva eles pro mundo das fábulas, né? Das maravilhas. Eles veem a história do La Fontaine, vê as fábulas acontecerem, vê diversas fábulas. E numa delas, a fábula lá do leão, que quase devorou o burro, eles salvam o burro, sabe? E é o burro falante. No final, eles voltam para o sítio montados no burro falante. Então, o burro falante do sítio, ele veio desse mundo das fábulas, sabe? Aham. Para eles irem para o mundo das fábulas, o Peninha dá para eles o pó de pirlim-pim-pim. Uma observação aqui, uma curiosidade, que o pó de pirlim-pim-pim, a gente, eu pelo menos fiquei conhecendo mais o pó de pirlim-pim-pim através de Lobato, né? Mas E muitas existe, pessoas. para mim era só Mas, Lobato que tinha pó de pirim-pim-pim. não, o pó de pirlim-pim-pim, ele não foi Não. inventado pelo Lobato, sabe? O Lobato o tornou popular, não, e levou ele para o sítio, né? Mas o pó de pirlim-pim-pim, ele já era conhecido, essa expressão e essa magia do pó de pirlim-pim-pim, já era conhecido no final do século XIX. Eu encontrei anúncios em jornais do século XIX, anúncios de espetáculos, sabe? Com o pó de pirlim-pim-pim. Mágicas. Eu não sei exatamente o que era o pó de pirlim-pim-pim na época, mas eu sei que está relacionado a mágicas, a fantasia. Então, já E não existia está o pó de relacionado a pirlim-pim-pim, sabe? droga, O- alucinógeno. Não, não, Existe. não, Que coisa não, doida. não, nada não. Está relacionado à mágica. Está Aham. relacionado à mágica. Não tem nada a ver com droga, pelo menos o que eu conheci, o que eu pesquisei. Né? Mas para mim também foi uma surpresa que o pó de pirlim-pim-pim ele já exista, né? Desde o século Também não XIX. sabia. Muito interessante. É. Então, a novidade da pena de papagaio, então, é a introdução do pó de pirlim-pim-pim e a existência do burro falante. Né? E daí, Bem, cadê o último bem, então, livro? Daí é o Pó de Pilim-Pim-Pim. É esse aí? Ó, que lindo! sim, ilustrado. Você está Tô. achando linda a ilustração? Tá É vendo? o É meu seu avô que favorito. fez. Gente, que legal! Sim, é o. Olha aqui, ó. Ele é coloridinho, tá vendo? Que bacana. A tia Anastácia, do Jurandir. Então, gente, é o Jurandir Ubirajara Campos. Ele era. Ele Marta, casou filha com mais a velha de Monteiro Lobato. Marta É. nos Estados Unidos. Porque o Jurandir, ele provavelmente eles se conheceram, né? Ele mais o Lobato e tudo se Em conheceram nos Nova Estados York, Unidos, a não é isso, Cléo? comunidade brasileira não era grande. Em Nova York. E Monteiro Lobato abriu um café também. Olha só, além de ser agente comercial, ele montou um Uhum. negócio, né? Um café, coffee shop, então os Uhum. brasileirados iram todos lá e Jurandir, meu avô, era a segunda Uhum. vez que estava indo para os Estados Unidos para trabalhar como ilustrador na Pirelli. E Ah. conheceu minha avó. Olha, eu ainda quero Então, eu essa acabei história de do seu avô, falar com viu? uma Porque eu não tenho pesquisadora esses detalhes. chamada Denise Bertolucci, de Ourinhos, que está pesquisando, vai fazer um pós-doutorado nisso. Muito interessante. Ela me deu mais De quê? informações. Mas a fofoca, gente, Pós-doutorado em não ilustradores, ilustradores? no que aconteceu com Monteiro Lobato lá em Nova York. Pois é, tanto Em Nova York. detalhe que ela Tá. achou através do censo. Mas eu Então. trouxe duas coisas. Uma é Oh. que meu avô, J. Campos, né, trabalhava de ilustrador. E daí ele fugiu com a minha avó para se casar. E a Monteiro Lobato, Olha tranquilo, tudo só. bem.
Mas vovó Purezinha, minha bisavó, não perdoou durante anos. Anos e anos. Não, não perdoou O quem? Jurandir. O O Jurandir, Jurandir o não seu avô. falava com o Jurandir Ah, durante anos. Daí Monteiro Lobato foi olha só. buzinando na orelha de Jurandir durante anos, que ele devia virar pintor, que ele era um excelente pintor. E eu Ah, trouxe para ah. vocês verem um Uhum. quadro dele. Não é? Ah, É, uau! Que pois lindo, é. que lindo. Ah, É. De que ano você ixi, sabe, não Cléo? sei, tá embaixo da moldura. Não? Deve ser dos anos Não, eu acho que é 40, porque 68. não? Eu acho. É? Porque eu vi quadros dele dos anos 40 num estilo assim, Não sabe? sei, Mas preciso tudo bem, olhar, é você quem né? sabe. A, a grande novidade aqui do Pode Pirlim Pim Pim, desse livro, é o seguinte. Dona Benta, quando ficou sabendo que os meninos tiveram com o La Fontaine e tudo, ela ficou muito querendo ir também, sabe? Eu falei, ó, então nós te levamos, né? Tem o Pode Pirlim Pim Pim e tudo. E foram. Só que eles erraram a dosagem do Pode Pirlim Pim Pim e, na verdade, foram parar no mundo lá das maravilhas lá e acabaram se encontrando com o Barão de Munchausen e o Pássaro Roca. Enfim, sei que amarraram o burro falante e o Visconde que estava nele, no burro. Amarraram nos pés do Pássaro Roca, achando que era uma árvore. E o Pássaro Roca voou com o burro falante, com o Visconde e tudo. E aí tem uma história lá que vem o Barão de Munchausen, acaba dando um tiro lá e cortando o cabresto do burro. O burro cai dentro do mar junto com o Visconde. E o Visconde morre. Você vê que o Lobato não tinha problema algum em Não, matar mata toda hora, personagem, mata matar alguém. gente, né? O Visconde morre no Pode Pirlim Pim Morre Pim. morrido? Como é que ele volta? Ele morreu. Ele caiu no mar e quando eles encontram o Visconde morto na praia, ele está comido de peixes e tudo. A Emília, a Emília o que é que ela faz? Ela arranca as perninhas dele, os pés, ela de pena ele, pega o sabugo e guarda o sabugo para que a tia Anastácia faça outro Visconde. O curioso é que esse outro Visconde vai ser feito só em 1932 no livro Viagem ao Céu. Em Viagem ao Céu, a tia Anastácia faz um novo Visconde, sabe? Com outro sabugo de milho, com uma outra configuração do Visconde. É um Visconde exclusivo do Viagem ao Céu. Não Curioso lembrava. isso, né? Não E, lembrava. é, então, essa é a aventura do Pode Pirlim Pim Pim. Isso em 1931. Bem, o que aconteceu? O Lobato escreve para o Godofredo Rangel, para o amigo dele, que fala assim que estou com vontade, eu estou reunindo num volume só todas essas historinhas que eu venho publicando durante esses anos. Então eu vou reunir num volume só, bastante texto, é um livro para ler, não é para ficar vendo ilustração, é um livro para ler e que eu estou amando fazer. E estou mandando para você ver e tudo. E falou para ele, olha, ai de você se você não gostar, né? Porque eu estou gostando tanto que vou brigar com quem não gostar. Esse livro, aí sim, aí nasce As De Reinações novo, de Narizinho. loira, a bendita menina Que, vira loira. E olha o tamanho da Bíblia, enorme. São 400 e tantas é, páginas, né? não, são quase 300 e Esse daqui é 320 quatrocentos e páginas. quarenta e Por aí, duas. olha. Tá. Então, essa versão da editora Globo, né? Então vocês imaginam a Nossa. ousadia do Lobato. Ele reuniu todos aqueles livrinhos. O que ele fez? Ele juntou os livrinhos que se transformaram em capítulos aqui. Então aqueles livrinhos, na verdade, são nomes de capítulos Uhum. aqui com subdivisões. E ele reescreveu para dar uma unidade, né? Para que eles ficassem mais consequentes. Ele reescreveu os livrinhos para adaptar e lançou Reinações de Narizinho, ilustrado pelo Jean Villain
que fez um trabalho lindo. Olha essa guarda, que é uma litogravura do Jean Villin. Olha, é muito Olha que coisa lindo, muito bonito. lindo, né? Então, Jean Villin era um dos ilustradores que, segundo ele, o Lobato gostava muito da obra dele, sabe? Achava ele muito brasileiro. E, de fato, o Jean Villin, eu considero o que deixa mais a paisagem brasileira, sabe, na obra do Lobato. Isso aqui é uma ilustração do Jean Villin, olha, né, para o Saci Pererê. Olha, então, na ilustração do Jean Villin, sempre tem bananeira, sempre tem o mastro de São João, sabe? Aqui, estão todos aqui nos seus afazeres, olha, né? É linda. Então, o Jean Villin depois ilustrou o Saci, muito lindo, e ele vai ilustrar as Reinações de Narizinho, que são poucas ilustrações, mas são ilustrações de página inteira, e o que a gente chama de extratexto, tá vendo? São ilustrações de página inteira chamadas extratexto. É uma técnica de litogravura. E tem sempre duas lâminas coloridas. Uma delas vai na capa. O que acontece? A minha conclusão é que, como esse livro muito grosso, essa Bíblia, o Lobato divide esse livro depois, sabe, em 1933. E isso é um desespero para nós colecionadores, né? Porque se achar depois essa divisão que o Lobato fez, sabe? Sim, ele dividiu em 2 livros, olha só. Olha só! Ele dividiu em dois livros que ele chamou de Reinações de Narizinho, com aquela mesma capa. Perto, como sempre, né? Ai, esse seu bisavô, Cléo, e novas Reinações de Narizinho. Cara. Então nós temos, em 1933, Reinações de Narizinho e novas Reinações de Narizinho. Só que, adivinha? Não, é não tem novas é a mesma coisa. Nenhuma. É a mesma coisa. É a mesma coisa desse aqui. Só que ele dividiu esse ao meio. Ele chamou de novas reinações. Né? Marketing é tudo. Essa coleção desse período de começo dos 1930 é curioso, porque essa solução gráfica aqui, sabe? Essa coloridinha aqui, isso na verdade é uma gravura que foi colada aqui, sabe? Porque tem essas ilustrações coloridas no miolo, sabe? Tem pranchas coloridas no miolo, que eu não estou achando aqui agora, mas enfim. E aí, eles recortam. Eu lembro de ter livro assim, as com pranchas prancha coloridas no miolo. Então, e depois, são só 2 pranchas por livro, e elas são cortadas e coladas aqui na capa. Então, este é assim, ó. Tá vendo? Ó, colado aqui. E, olha só, mais um volume das Novas Reinações. Esse aqui é um outro volume que eu achei de Novas Reinações, mas com outra prancha, tá vendo? Então, o que era muito legal também. Por quê? Porque pareciam que eram livros diferentes, né? Porque a capa era diferente. A ilustração da capa era diferente. É o mesmo livro. Mas é o mesmo livro. Né? Então, 1933, ele divide Reinações de Narizinho em 2. Depois, não sei por que também, no final dos anos 30, começo dos 40, volta a ser, esse aqui é uma pequena raridade também, Cléo, volta a ser Reinações de Narizinho num volume. Gente, meus livros é preciso de restauro, tá? Mas como são poucos especialistas assim confiáveis para restauro de livro, e não é uma coisa barata, por isso que eu tenho muitos livros precisando ser restaurados. Ilustrados pelo Villin também, isso aqui é a ilustração do Jean Villin. Olha que diferente, né? Completamente. Olha a narizinha, né?
E a Emília Olha continua, aqui a Emília a quarta capa. continua. A quarta capa temos. Meu Deus do céu, todo mundo alemão. O que que é isso? E a Emília É, continua bruxa? continua. Olha. É, continua, né? É. E aí vem, ficam alguns anos, algumas edições com essa capa, exatamente essa. E aí vem um dos ilustradores que marcaram a época de Lobato, que é o nosso avô, Pois é. J. Campos, né? Linda O Jurandir. demais essas capas do meu avô. Linda demais. E graças a Deus a narizinho volta a ter cabelo preto, porque aquela É, narizinho loira incomoda muito. é, é. A narizinho do J. Campos, Morena. ela é moreninha e tudo, né? E você vê que curioso. Aqui ele faz uma releitura da quinta edição. Dá licença que eu vou pegar aqui, peraí. Ele faz uma releitura. Ai, fone de ouvido. Voltei. Ele faz uma releitura. Olha essa edição. Essa é a quinta edição da Menina do Narizinho Arrebitado, ilustrada pelo Voltolino. Isso aqui ainda é Voltolino, com as mesmas ilustrações daquela primeira edição. Então, essa aqui é a quinta edição, que sem data. E olha só, em 1943, o J. Campos faz a releitura. Tá Muito, vendo que muito curioso? legal. Agora, você veja o traço do Voltolino, né? Com a influência francesa, influência Art Nouveau, e veja o traço do J. Campos, né? Ele traz, a meu ver, ele traz o estilo da sua experiência publicitária Meu avô desenhava norte-americana, não muito é? bem, O traço muito dele, bem. então, o É traço mais dele é pop, contemporâneo, é não é? mais É, é, moderno. é, é mais É. contemporâneo. Olha aqui, olha a Tem a narizinho dele, influência né? de você estar Então, ilustrando para um jornal. É, assim, é diferente. americano, né? A Publicidade influência da americana, publicidade exatamente. americana, né? Tá tudo isso nos traços dele. Olha aqui, É, de certa maneira, mais limpo o que traço, não bonitinha. é? Mais limpo, mais adequada à impressão e tudo. Ele já tinha muita experiência, né? Com artes gráficas e tudo. Então, aqui surge o J, a Renação Narizinho, então, pelo J. Campos, que vai permanecer por muitos anos essa capa, né? Então, nós teremos muitas edições com esta capa. Até 1946, que é quando o Lobato reúne. Em 1945, 46, ele está reescrevendo, não reescrevendo, ele está organizando toda a sua obra. Eu tô aqui. Sabe? Não, Alô, tô aqui. Cléo? Desculpa. Tô Mas, aqui. não, você sumiu. Então, o Lobato, então, ele morre em 48, né? Em 46, Ele ele estava revê na toda a sua Argentina nessa obra. época. Ele foi Então, de alto exílio para a Argentina, ele chateado foi à com o Argentina. Brasil, com o Ele, governo brasileiro, ficou com a lá um política. tempo, né? E ele, eu acho que aproveita e faz isso lá, né? É. Eu Estava não sei pensando nisso. precisar, Cléo. Não sei precisar se foi na Argentina. E só sei que ele escreve para o Godofredo Rangel, reclamando muito, reclamando não, falando assim de como ele estava sofrendo fazendo essas revisões, sabe, essas provas. Por quê? Simplesmente ele lançou toda a obra adulta dele em 1946, em, Nossa, em que coleção trabalheira assim, olha, infernal. de luxo, com... Essa aqui é a infantil, que foi lançada em 47. Primeiro saiu foi lançada em 47 a infantil, e a adulta em 46. Mas tudo assim, são
sei lá, cerca de 30 Peraí, volumes, você está juntando as dizendo. duas. Peraí, E ele Marcos, você está revi... dizendo que ele lançou toda a coleção de adulto em 46 e depois toda a coleção infantil em 47? Desse jeito? Nossa! Exatamente. Assim, é uma pena eu não estou no escritório, no meu É. estúdio, que estão todos lá. Então eu tenho essa coleção toda, adulta e infantil, as originais, as primeiras Uau! edições. É lindo, assim, é lindo. Imagina o sonho de consumo da Imagina! época, Cléo, né? As crianças deviam querer isso, né? Porque é lindo. Ah, então ele organizou toda a obra dele, e aqui é a obra definitiva de Lobato. Essa coleção, que Aham. chama Obras Completas, editada pela Brasiliense, pela editora Brasiliense, que é a obra definitiva de Lobato, que ele nos legou, né? Tanto a adulta como a infantil. Então, todas as versões hoje, os lançamentos, as edições, por exemplo, as edições da Globo Livros, né, que se manteve fiel ao texto original e tudo, e para a qual eu trabalhei, né, eu fiz pesquisa iconográfica e tudo para a coleção da Globo Livros, e também fiz alguns textos. Essa coleção da Globo Livros, principalmente a Selo Azul, ela é fiel a essa obra definitiva que o Lobato deixou. Hoje, né, nós sabemos que o Lobato, ele virando domínio público, né, Tem tem diversas reescritas, né, tem adaptações. adaptações e tudo, tem bastante adaptações. Mas é essa aqui. Então, em 1947, nós temos Reinações de Narizinho definitiva, em versão luxo e tudo, ilustrada por um novo ilustrador que se chama André Leblanc. Esse André Leblanc, com certeza, muitos dos que aqui estamos, nós fomos. É isso aqui que nos é familiar, não é? Nós crescemos lendo André Leblanc, vendo as ilustras do André Leblanc, né? Ele era um haitiano Haitiano? que, Do Haiti? haitiano Não sabia, que não. do Haiti. Ah, e, e veio para o Brasil, e ele também fez muito sucesso nos Estados Unidos. Ele desenhou o Fantasma, sabe? Desenhou o Mandrake, nos Estados Unidos. Então, André Leblanc. A Uh, Narizinho tá legal ele ilustrou. e a Emília É, tá. é, é. A Emília já tá Emília. tomando É. jeito, né? Ele, sim, ele ilustrou as obras completas, então, de Lobato. O único trabalho que não foi ilustrado por ele, dessa coleção, são os 12 Tá. trabalhos de Hércules. São os 2 últimos volumes, que são os 12 trabalhos de Hércules. Por quê? Eles ficaram ilustrados pelo J.U. Campos. Porque o J.U. tinha acabado de ilustrar os 12 trabalhos de Hércules para a Argentina, que foi lançado lá. Então ele tinha acabado de ilustrar. Então essas ilustrações do J.U. Campos foram mantidas nessa coleção aqui de obras completas. Foram os únicos que não foram ilustrados pelo Leblanc. Nossa, Você imagina o trabalhão do tudo. Leblanc? Ilustrar tudo, né? Então, Magno, a gente já tá 1h40 falando. Parte 1, parte 2. Tá. E só para encerrar, Esses são os meus livros que eu li. Isso aqui. Então, esta aqui ainda com o Lobato em vida, né? Em 47, foi lançada essa aqui, a Reinações da Vizinha, sim, ilustrado a capa é do Augustus, as ilustrações continuam as mesmas do Leblanc, a capa dessa coleção toda é do Augustus. O grande barato é que o Augustus fez isso, olha. O Belmonte já tinha feito, mas o Augustus Que explorou isso ao máximo, olha. lindo! A capa, a continuação, né? Isso ficou muito bom, né? A quarta capa continuando. O Augustus ele já trabalhava no Almanaque Biotônico, ele era um grande ilustrador também. A curiosidade é que ele era barítono, ele gostava de cantar ópera. E tinha essa pegada assim cinematográfica, sabe? Um traço também Bem, acho um também traço bem acho. americano, né? Bem pop, né? As cores fortes e tudo. E aqui encerro a saga de Reinações de Narizinho. Em 1948, Lobato morre, né? E essa foi a história de Reinações de Super Narizinho. Esse tão interessante, muito famoso livro do Lobato. interessante.
E Magno, então, agora, muito obrigado. Eu aprendi, adorei, aprendi Imagina. muito, muito, muito. E você, esse ano, tem a celebração de 100 anos da menina. Quais são os seus planos? Você Sim. tem planos? Bem, sim. Eu, a Patrícia Raffaini e a Gabriela Pellegrino estamos organizando uma exposição chamada Uma Menina Centenária. Essa exposição vai ser na Biblioteca Mindlin, da USP, aqui em São Paulo. A princípio, né, está programada para outubro, 12 de outubro. Claro que com tudo isso acontecendo o coronavírus, não sabemos se terá mudanças de planos, né? Mas ainda está firme esse planejamento, a exposição de 100 anos de Narizinho, onde eu vou colocar toda essa iconografia, levar todos esses originais para lá, colocar essa sequência, vamos fazer ambientação, textos, painéis, visita de Tomara crianças, que né, dê de tudo escolas, certo. é uma coisa que vai ser bem, E a sua bem linha do bacana. tempo E maravilhosa que você também fez? a história do tempo, que é Do justamente instante. isso que eu fiz aqui, né? Mostrando esses livros com a. Sim, vamos colocar também essa história da linha do tempo, mostrando esses livrinhos, né, que se transformaram Então, nas 100 nações. e eu estou convidando o Magno para fazer essa a exposição, participar virtualmente, para o povo que está perguntando se é itinerante, se é só na USP. Então, a minha ideia é fazer um congresso Uhum, virtual, que vai ter, então, no domínio Monteiro Lobato com você, todas essas exposições. Tem uma da Mônica Martins, ilustradores, tem outra da Emília, 100 anos, tem várias outras pessoas uhum, celebrando os 100 anos desse livro. Então, vai juntar. Minha ideia é juntar tudo nesse congresso, como se fosse. Congresso sobre uhum, esse. Que inclui bacana. tudo, tudo sobre esse livro, para celebrar a importância desse livro. Né? Vamos ver se dá certo. Sim, muito, muito bom. Eu estou fazendo um exercício de ilustrações aqui, porque uma gráfica local, que se chama Tachyon, ela quer lançar uma edição especial, né, celebrando os 100 anos, e me convidou para fazer o projeto gráfico e também ilustrações. Eu fiquei com muito medo a princípio, né, porque exercitei esse lado de ilustração, ainda mais do sítio, eu nunca fiz. Mas eu estou gostando do resultado, então estou Pois é. fazendo essas ilustrações, que infelizmente eu Mas não você tenho aqui para promete mostrar agora. postar a linha do tempo Que em algum também é um lugar? No projeto seu aí. Face, no Instagram, em algum lugar? Promete? Prometo. Bem lembrado, Cléo, bem lembrado. Eu estou, daqui uns 15 dias, deve estar no ar um site meu, em formato de blog, que se chama Biblioteca do Visconde. Biblioteca do Visconde tem um duplo sentido nesse título, porque um deles é o Visconde de É a Tremembé, né, que biblioteca onde foi. Monteiro Lobato lia tudo, passava o tempo dele. Então, a Biblioteca do Visconde, de Tremembé, que foi o avô dele, né, que era uma biblioteca famosa na vida do Lobato. Né? Biblioteca do Visconde por esse motivo, e Biblioteca do Visconde por causa do Uhum. Visconde Sabugosa, né, claro. Uh, então vai inaugurar essa Biblioteca do Visconde, vou divulgar e tudo nas minhas redes sociais, onde eu vou postar vídeos sobre cada livro, não só sobre esses, mas porque, inclusive, esse vídeo daqui de hoje, né, da nossa live, você me autorizando, eu pretendo colocar lá. E eu vou fazer vídeos rápidos, vídeos de no máximo 15 minutos, sobre cada livro do Lobato, sabe? Curiosidades, Uhum. iguais essas que eu trouxe aqui. Curiosidades, ilustradores, e vou postar lá. Maravilha. Edições raras, vou colocar lá, a biblioteca do Joia. visconde.com.br. Então, é um projeto que eu estou acalentando Magno, também. queria agradecer muito, mas eu acho que E o é povo isso. tá falando assim, eu tenho que tomar água. E a gente continua se falando e Eu continua também. dando informações de todos os nossos projetos.
Tá bom? Ok. Falou, eu agradeço pelo convite, Foi um foi muito prazer. bom também falar com vocês. Um grande Beijo para abraço a todos. todos Tchau, Magno. e até mais. Beijos, até Agora mais. Tchau. oficialmente terminando.